Imagina a seguinte cena chegando na clínica, tipo, num plantão agitado. Um gato entra na emergência respirando com muita dificuldade. Nossa, um clássico desesperador. Pois é. E aí o tutor, tentando ser útil, né, para aliviar uma dorzinha que percebeu no animal em casa, deu uma fração minúscula de um comprimido de paracetamol. Algo que parece inofensivo. Uhum. Mas, em questão de minutos, aquele gato está literalmente sufocando em nível celular. O sangue começa a ficar com uma cor marrom chocolate escuro, as mucosas tão roxas e a equipe inteira passa a lutar contra o relógio. É. É um cenário aterrorizante e, infelizmente, eu diria que é incrivelmente comum. Sim, e bem-vindos a esse campo de batalha invisível que é a farmacologia clínica veterinária, né? A gente costuma olhar para a medicina muito através de exames visuais. Uma radiografia com um osso fraturado, por exemplo, é algo nítido. O problema tá ali, desenhado em preto e branco para você ver. Exato, não tem muito mistério. Mas quando a gente administra um medicamento, a essa clareza visual desaparece por completo. A gente passa a depender de vias metabólicas microscópicas que variam drasticamente de uma espécie para outra e até de um paciente para o outro, sabe? Com certeza. E o nosso objetivo nesse mergulho profundo pelas fontes de hoje é exatamente trazer luz para essa complexidade. A nossa missão aqui é pegar aquela teoria farmacológica super densa dos livros acadêmicos e, traduzir isso em sobrevivência clínica diária para quem nos acompanha. Isso, porque a linha entre curar um paciente e causar uma iatrogenia fatal quase sempre se resume a uma falha na compreensão profunda dessa fisiologia única. Pois é. Então, antes de assinar qualquer prescrição, a gente precisa entender o terreno onde aquele medicamento vai atuar. Vamos desempacotar primeiro aquela sopa de letrinhas que assombra todo mundo na faculdade, né? A farmacocinética, que o pessoal conhece pela sigla ADME, e a farmacodinâmica. O que a gente está realmente dizendo quando separa esses dois universos? Bom, a separação começa na própria substância, na verdade. Muitas vezes tem uma confusão logo na base entre o que é o fármaco e o que é o medicamento. Ah, sim, tem diferença. Tem sim. O fármaco é a molécula nua e crua. É o princípio ativo isolado. Tipo o meloxicam puro dentro do laboratório. Certo. Já o medicamento é a entrega final. É aquela formulação que tem recipientes, conservantes, às vezes um saborizador de carne para o cachorro aceitar engolir, sabe? Faz sentido. E quando esse complexo entra no organismo, a farmacocinética assume o controle. Basicamente, é o que o corpo faz com a droga. E a sigla ADME resume essa jornada, que é a absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E a absorção já traz um conceito que muda tudo, que é a biodisponibilidade, né? Aquele lance de que se injetar algo direto na veia, a biodisponibilidade é de 100%, porque a barreira da absorção foi totalmente pulada. Exatamente. O fármaco já cai na circulação sistêmica, pronto para agir. Mas se der um comprimido oral, ele precisa, sobreviver ao ácido do estômago, passar pelo intestino e pro fígado. Uma verdadeira pista de obstáculos, né? É, uma maratona antes de chegar no sangue. E olha que depois que ele chega ao sangue e se distribui, o corpo já começa a trabalhar desesperadamente para se livrar dele. Verdade. É aí que o metabolismo e a excreção entram em jogo para determinar o clearance, que é a taxa de depuração, a limpeza desse fármaco. Pensa num paciente nefropata, por exemplo. O rim dele simplesmente perde a capacidade de filtrar drogas hidrofílicas. Se a dose não for ajustada para essa realidade, a excreção falha e o medicamento começa a se acumular no sangue até bater em níveis tóxicos. Caramba. Por outro lado, a gente tem a farmacodinâmica, que inverte a perspectiva total. É o que o fármaco faz com o corpo. Ah, tá. É o contrário, então. Isso. É a molécula finalmente encontrando o receptor celular dela, desencadeando toda uma cascata de sinais e operando dentro daquela famosa janela terapêutica. Nossa, e a janela terapêutica é onde a coisa fica tensa na rotina clínica, né? Fármacos com baixo índice terapêutico não dão margem nenhuma para erro. A dose que alivia a dor e a dose que causa uma convulsão ou falência renal estão, separadas por miligramas. Miligramas. É um fio de navalha. Pois é.
Mas o que mais me chama a atenção nos materiais que a gente analisou para hoje é como o próprio paciente muda as regras desse jogo, especialmente nos extremos de idade. Ah, sim. Um filhote de 2 meses não é só um cachorro adulto miniaturizado, certo? A biologia ali é outra. Totalmente diferente. Eu diria que é um outro universo. A composição corporal de um paciente pediátrico altera drasticamente o volume de distribuição das drogas. Filhotes têm uma porcentagem de água corporal muito maior e pouquíssima gordura. Além disso, eles nascem com níveis baixíssimos de proteínas plasmáticas. A albumina, por exemplo, tá lá embaixo. Pera, deixa eu ver se eu entendi o impacto real disso. Se um fármaco específico precisa se ligar na albumina para ser transportado de forma segura pelo sangue, Isso. e esse filhote quase não tem essa proteína dando sopa por lá, o que acontece com a molécula do remédio? Fica solto. Fica solta. A maior parte do fármaco fica na forma livre e, na farmacologia, é só a fração livre da droga que é farmacologicamente ativa e capaz de atravessar as membranas. Ela que causa o efeito, a toxicidade. Nossa! Então, assim, uma dose que seria super normal para um adulto, no filhote resulta numa verdadeira tempestade de fármaco ativo circulando, e isso potencializa os efeitos adversos ao extremo. Faz todo sentido. E mais, o fígado de um filhote é muito imaturo. Vias metabólicas essenciais, tipo a glicronidação, estão operando numa fração da capacidade normal. O corpo simplesmente não consegue quebrar a molécula e isso prolonga a meia-vida do medicamento de um jeito muito perigoso. Sabe, ouvindo isso, me vem uma imagem mental muito clara. É quase como se a farmacocinética fosse o trânsito de um carro pela rodovia do corpo, sabe? Adoro essa analogia. Né? O sangue é a estrada, a albumina é como se fosse um caminhão cegonha, transportando os carros para não baterem, e a farmacodinâmica é esse carro finalmente chegando no destino, batendo na porta da célula para entregar a encomenda. Exato, exato. E se a gente aplicar essa mesma lógica visual para um paciente geriátrico, a situação se inverte, mas continua sendo perigosa. Essa rodovia deve estar super esburacada, cheia de falhas. A imagem da rodovia esburacada é perfeita. No paciente idoso, a composição corporal muda tudo de novo. Eles perdem massa muscular e ganham muito tecido adiposo. Então, se administrar um fármaco altamente lipofílico, ou seja, que tem afinidade por gordura, Ele vai grudar na gordura. ele encontra um verdadeiro reservatório no corpo daquele animal. A droga entra no tecido adiposo e fica literalmente presa lá. Ela vai sendo liberada bem lentamente, o que prolonga a meia-vida e cria um efeito de depósito contínuo. Caramba. Junta isso com o declínio natural do fluxo sanguíneo renal e hepático por causa da idade, a toxicidade acumulada é quase uma garantia se não houver um cálculo de redução de dose. E compreender todas essas vias, né, leva a gente direto para o engarrafamento mais rotineiro e perigoso da clínica, que é a dor e inflamação. É o dia a dia, né? É o dia a dia. Quase todo paciente que cruza a porta de um hospital veterinário está com algum grau de inflamação. Pode ser um trauma, uma cirurgia ortopédica, uma infecção. E para entender como os medicamentos operam aqui, a gente precisa olhar para a famosa cascata da inflamação. Eu sempre achei fascinante como a própria destruição da célula é o gatilho para a dor, o que ocorre ali naquele milissegundo exato em que um tecido é cortado ou esmagado. Olha, no momento exato em que a membrana celular sofre uma agressão, seja física ou química, a estrutura dela, que é feita de fosfolipídios, se rompe. Certo. E esse rompimento causa um influxo imediato de íons de cálcio para dentro da célula. O cálcio atua como um alarme. Ele acorda uma enzima chamada fosfolipase 2, ou a PLA2. E o que essa PLA2 faz? A função dela é ir até essa membrana que está destroçada e clivar os fosfolipídios. Desse processo de clivagem nasce o grande combustível da inflamação, que é o ácido araquidônico, que acaba sendo liberado no citoplasma. Ou seja, a própria estrutura física da célula rasgada se transforma quimicamente no sinalizador de socorro. É biologia pura operando de um jeito brilhante. Brilhante e caótico. Pois é. E, a partir desse ácido araquidônico, a estrada se divide em 2 vias metabólicas principais, não é? A via da COX, que é a ciclooxigenase, e a via da LOX,
a lipooxigenase. Perfeito. A via da LOX vai produzir leucotrienos, que são substâncias que aumentam a permeabilidade vascular. É isso que gera aquele edema clássico de uma pancada e atrai células brancas de defesa para o local. Uhum. Mas a grande atenção da clínica, historicamente, sempre esteve na via da COX, porque é ela que produz as prostaglandinas. As grandes vilãs. As prostaglandinas do bem, vamos dizer assim. Elas formam a camada de muco que impede o ácido do estômago de corroer a própria parede gástrica e também garantem que os rins recebam um fluxo sanguíneo adequado. Ah, entendi. Então a COX-2 é que é a verdadeira vilã da dor, aquela que é ativada só quando tem problema. Exato. Ela é induzida lá no local do trauma pelas citocinas e começa a despejar um monte de prostaglandinas que causam vasodilatação severa, calor, rubor e disparam os nervos da dor. E é exatamente aqui que entram as nossas ferramentas farmacológicas, né? Os glicocorticoides e os AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. A grande diferença é o local exato onde eles montam aquele bloqueio nessa estrada. Isso mesmo. Os corticoides atuam lá no topo absoluto da cascata. A gente chama isso de ação upstream, Lá na raiz. na raiz. Eles atravessam a membrana, vão até o núcleo da célula e ordenam a produção de uma proteína chamada anexina A1. Uhum. Essa proteína simplesmente agarra e inibe a fosfolipase A2, que é aquela primeirona ativada pelo cálcio. Se a PL2 não funciona, não existe liberação de ácido araquidônico. O resultado é que os corticoides desligam simultaneamente a via da COX e a via da LOX. É um bloqueio inflamatório massivo e absoluto. Mas, peraí, me tira uma dúvida muito prática que com certeza muita gente que está ouvindo já se perguntou. Se os corticoides são tão poderosos assim, agindo lá na raiz e desligando tudo de uma vez, por que inventaram os AINES? Não era mais fácil usar sempre os corticoides para resolver qualquer inflamação rápido e acabar logo com o sofrimento do paciente? Nossa, seria o cenário dos sonhos, né? Mas a biologia sempre cobra um preço por intervenções tão drásticas. Ah, claro. A eficácia dos corticoides é o próprio calcanhar de Aquiles deles. Como eles bloqueiam a inflamação de um jeito tão amplo e sistêmico, eles afetam funções vitais. O uso contínuo suprime o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. O que quer dizer que as glândulas do paciente simplesmente esquecem como produzir os hormônios naturais? Exatamente. E além disso, eles causam atrofia muscular, um retardo severo na cicatrização de qualquer ferida, uma imunossupressão super perigosa e cronicamente desencadeiam a síndrome de Cushing iatrogênica. É um bombardeio sistêmico. Os AINES surgiram para ser um ataque de precisão. Entendi. Os AINES deixam a fosfolipase A2 e a via da LOX em paz. O ácido araquidônico até é liberado, mas os AINES atuam mais abaixo, downstream, bloqueando apenas a enzima COX. Perfeito. E a indústria farmacêutica evoluiu muito nisso, né? Desenvolvendo os coxibes, tipo o firocoxib e o robenacoxib. A ideia deles é focar quase que exclusivamente em bloquear a COX-2 inflamatória, poupando a COX-1, que protege o estômago e os rins. Exato. Foi um avanço gigantesco. E a gente tem até inovações mais recentes, tipo os piprantes, o grapiprante. Eles nem sequer encostam nas enzimas COX. Sério? Sério. Eles vão lá no final da linha e bloqueiam só um receptor específico de dor nos nervos, o EP4. O que dá pra gente opções muito mais seguras para tratar dores crônicas, tipo uma osteoartrite, por períodos longos, sem destruir o sistema endócrino ou o trato gastrointestinal do paciente. Muito bom. E essa dualidade de mecanismos leva a gente para a regra cardinal, aquela regra de ouro que tem que ser lembrada em cada plantão. Nunca, sob nenhuma hipótese clínica justificável, associar ANs e corticoides no mesmo paciente, né? A coadministração é um desastre anunciado, literalmente. Como a gente viu, os dois reduzem a produção de prostaglandinas, só que através de inibições em pontos diferentes da cascata. Uhum. Quando você usa os dois juntos, acontece um efeito sinérgico letal sobre a COX-1. A produção de muco gástrico despenca zero.
A mucosa fica totalmente desprotegida contra o próprio ácido clorídrico do estômago. Nossa, o próprio ácido corrói tudo. Tudo, em questão de dias ou até horas, dependendo da dose que foi dada. A gente observa úlceras erosivas profundas, uma hemorragia gastrointestinal profusa e, frequentemente, a perfuração da parede do estômago, o que joga o conteúdo gástrico direto no abdômen e causa uma peritonite fulminante. E quando a gente entende que um simples erro de cálculo de dosagem ou uma combinação equivocada dessas drogas pode, perfurar o estômago de um cão ou colapsar os rins de um gato, de repente faz todo o sentido do mundo, o motivo pelo qual o governo trata os nossos blocos de receituário como se fossem armas, né? Pois é, não é à toa. O controle estatal precisa ser rigoroso e toda essa vigilância no Brasil está passando por uma atualização digital massiva. A transição regulatória agora de 2025 e 2026 está mudando a rotina de quem prescreve. A burocracia, por mais desgastante que pareça no dia a dia, tem um propósito real de saúde pública. A gente vem de uma base estabelecida por aquela Portaria 344 lá de 98. E mais recentemente, na veterinária, a Instrução Normativa 35 do MAPA. Que é a que introduziu o CIPIAGRO. Isso. Todo profissional precisou ir lá se cadastrar para poder notificar as receitas de substâncias de controle especial. Mas a grande mudança de paradigma operacional mesmo vem agora com a RDC 1000 de 2025 da Anvisa e o SNCR, que é o Sistema Nacional de Controle de Receituários. E a mudança mais palpável para quem está lá na trincheira da clínica, que aliás entrou em vigor em 13 de fevereiro de 2026, é o fim daquela peregrinação toda, sabe? Nem me lembre. Antes, era preciso solicitar uma autorização física, levar numa gráfica credenciada, mandar fazer aqueles blocos amarelos ou azuis super rígidos, esperar ficar pronto. Um caos logístico. E pode imprimir as próprias guias onde ele quiser, seguindo o padrão exigido, claro. O que tira um peso burocrático imenso das costas da rotina da clínica. No entanto, é muito importante destacar que a partir de 18 de maio de 2026, qualquer modelo antigo de receituário da Portaria 344 perdeu totalmente a validade. Acabou. Acabou. As farmácias estão instruídas a rejeitar sumariamente apenas os novos modelos padronizados, que são chamados de versão 2, são aceitos agora. Mas olha, a inovação que mais traz segurança contra fraudes é a integração total da prescrição eletrônica. Exato, e é muito interessante notar que essa receita digital agora se comunica diretamente com o SNCR através de uma API. E, para quem não é muito da tecnologia, uma API é como se fosse um tradutor invisível que faz o sistema do veterinário conversar em tempo real com o banco de dados do governo, sem precisar de interferência humana. É instantâneo. E exige uma assinatura eletrônica qualificada do tipo ICP Brasil, que é o padrão máximo de criptografia legal que a gente tem no país. Pensando de forma meio visual, é quase como se a receita eletrônica fosse um daqueles tokens de segurança de aplicativo de banco, sabe? Aquele número que muda. A analogia do token ilustra perfeitamente o mecanismo de autodestruição do documento. Na era do papel, uma receita carimbada podia muito bem ser falsificada ou fotocopiada por pessoas mal intencionadas tentando comprar opioides em várias farmácias diferentes. Rolava muito. No SNCR, a receita eletrônica é um ativo digital único. No milissegundo em que o farmacêutico dispensa aquele medicamento lá no balcão, o sistema já invalida aquele código. A receita morre na hora. O nível de rastreabilidade é absoluto, o que protege tanto o profissional quanto a sociedade. E falando em proteger a sociedade, esse controle extremo não é exclusivo para os analgésicos potentes. Ele está cada vez mais direcionado para a maior crise silenciosa da medicina atual, que é o uso de antibióticos e a resistência antimicrobiana. Nossa, esse é o grande pesadelo. O conceito de stewardship, ou a gestão responsável de antimicrobianos, nunca foi tão urgente. E ao revisar as diretrizes globais de uso racional, tipo as recomendações da SCID, que é a Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas de Animais de Companhia, a gente se depara com umas diretrizes que viram de cabeça para baixo tudo que a gente aprendeu por décadas. Com certeza. A cistite bacteriana acho que é o melhor exemplo disso. Infecções do trato urinário inferior, esporádicas. Durante gerações,
O protocolo padrão era prescrever antibióticos por 10, 14, às vezes 21 dias, só para garantir que a infecção fosse curada até o fim, entre aspas. Uhum. Hoje, a ciência mostra pra gente, através de ensaios clínicos bem extensos, que para uma cistite esporádica com sintomas evidentes, o tratamento deve durar apenas de 3 a 5 dias. Peraí, 3 a 5 dias? Isso. Fármacos de primeira linha, como a amoxicilina ou o sulfatrim, eles se concentram de forma tão eficiente na urina que esse tempo curtinho é perfeitamente suficiente para eliminar o patógeno. Mas olha, isso gera um nó na cabeça de qualquer um, inclusive na minha. Até na nossa vida pessoal, quando a gente vai ao médico, a regra de ouro sempre foi: não pare o antibiótico no meio, tome os 14 dias rigorosamente, senão a bactéria fica mais forte e volta como uma superbactéria. É o que todo mundo escuta a vida inteira. Pois é. Como é possível que reduzir drasticamente o tempo de exposição seja a forma de evitar a resistência? Parece super contraintuitivo, não é? Parece muito. Mas a microbiologia explica isso através do conceito de pressão de seleção. Quando você medica um animal, a droga não vai só lá para a bexiga, sabe? Ela banha todo o organismo, incluindo o intestino e a pele, que estão, assim, repletos de bactérias comensais normais. Aquelas que vivem lá de boa. Tá, a flora normal. Isso. Se a infecção urinária já foi resolvida no 4º dia, mas você continua dando um antibiótico sistêmico, até o 14º dia, você passa 10 dias seguidos dizimando a flora bacteriana normal do paciente. Caramba. E na biologia, quando você cria um ambiente inóspito assim, apenas os indivíduos com mutações de resistência conseguem sobreviver. Você extermina a flora sensível e abre um espaço exclusivo para a proliferação das superbactérias. Nossa. Então, cursos curtos curam o foco da doença sem obliterar um microbioma saudável do seu paciente. Isso é brilhante, na verdade. Você remove a pressão evolutiva sobre as bactérias saudáveis. Exatamente. E as diretrizes vão ainda mais longe com a bacteriúria subclínica, né? Tipo, você faz um exame de rotina, acha a bactéria na urina do cachorro, mas ele não tem dor, não faz esforço, urina super normalmente. A recomendação da ISCAD é agressivamente clara: não prescreva antibiótico. Tratar o papel do exame em vez do paciente só vai induzir resistência desnecessariamente. Perfeito, tratar o paciente e não o exame. E isso se estende para a pele também, não é? Para as piodermites superficiais. A pele é outro grande campo de batalha do stewardship. A diretriz global exige que a citologia seja o primeiro passo incontornável para confirmar se tem realmente bactérias agindo ali. E para as piodermites superficiais, a primeira escolha não é de jeito nenhum o comprimido. É o que então? É a terapia tópica exclusiva. Banhos rigorosos com shampoos de clorexidina, 3% ou 4% a cada 48 horas. A clorexidina tópica atinge uma concentração bactericida na superfície da pele que, aniquila até bactérias multiresistentes, sem que uma única gota de antibiótico circule pelo sangue do animal. Muito mais seguro. O antibiótico sistêmico fica reservado estritamente para infecções profundas ou para falhas terapêuticas que foram comprovadas. É uma mudança de postura real. É a farmacologia atuando como prevenção. Mas e quando tudo isso dá catastroficamente errado, né? Sempre tem essa parte. Quando o conhecimento acadêmico não chega a tempo, ou o tutor age por conta própria num acidente doméstico, a gente entra na área da toxicologia e nas emergências, onde o metabolismo cobra conta, literalmente, em minutos. E aí voltamos para o nosso gato do início da conversa. O do paracetamol. Esse mesmo, aquele gato com falta de ar que recebeu 1/4 de comprimido. O que exatamente a biologia felina faz de tão diferente que transforma um simples antitérmico comum num veneno letal? A resposta está numa falha evolutiva na via hepática dos felinos. Os gatos possuem uma deficiência severa numa enzima chamada glicuroniltransferase. Lembra quando a gente falou lá atrás sobre a glicoronidação no metabolismo? Lembro que o filhote também tinha dificuldade. Isso. É um processo onde o fígado anexa uma molécula de ácido glicurônico ao fármaco para tornar ele solúvel em água e passível de ser urinado. Os gatos simplesmente não têm a maquinaria eficiente para fazer isso com compostos fenólicos tipo paracetamol. A via principal de descarte tá, cimentada, fechada. O fígado olha para a droga e não sabe como quebrar.
Então ele tenta improvisar por um caminho alternativo. Exato, o corpo tenta se virar. Como a rota primária não funciona, o metabolismo do paracetamol transborda para as vias oxidativas secundárias, que são mediadas pelo citocromo P450. E é nessa oxidação que ocorre a tragédia toda. Por quê? Porque ela produz um metabólito altamente reativo, chamado NAPQI. E em espécies normais, a glutationa do fígado neutraliza o NAPQI super rapidamente. Mas a via alternativa gera tanto NAPQI no gato que esgota a glutationa em pouquíssimas horas. Esse metabólito livre entra na corrente sanguínea e ataca diretamente as hemácias. Ele oxida o íon de ferro que fica dentro da molécula de hemoglobina. E quando o ferro oxida, a hemoglobina se transforma em methemoglobina, né? Que é fisicamente incapaz de se ligar ao oxigênio. É por isso que o sangue do gato fica marrom chocolate e as mucosas ficam cianóticas, roxas. Isso. Ele está respirando, os pulmões estão funcionando, mas o oxigênio não é transportado. O animal sofre tipo de uma asfixia química celular. É assustador pensar que a dose letal é minúscula, algo entre 10 a 14 miligramas por quilo. É um desespero. O tratamento de suporte precisa ser muito agressivo, com oxigênio-terapia e principalmente a administração imediata do antídoto, que é a N-acetilcisteína ou NAC. Como o NAC funciona? A NAC atua como um precursor que força o corpo a produzir mais glutationa de emergência, tentando capturar e neutralizar as moléculas de NAPQI antes que elas destruam ainda mais hemácias. E, infelizmente, tem outro cenário trágico e constante com felinos na clínica, que é o envenenamento por permetrina. Acontece demais quando o tutor tem um cachorro e um gato em casa, aí compra aquela pipeta de antipulgas de cachorro no pet shop e pensa, vou aplicar só uma gotinha no gato para economizar, é tudo mesmo remédio mesmo. Um pensamento que ignora totalmente a biologia de novo. Total. A permetrina é um piretroide incrivelmente neurotóxico para os felinos. Quando o gato entra em contato, a molécula ataca o sistema nervoso central, ligando-se aos canais de sódio voltagem dependente das membranas neurais. A permetrina atrasa o fechamento desses canais. Fica dando curto-circuito. Em termos práticos, ela mantém a porta elétrica do neurônio escancarada. O resultado é que os neurônios começam a disparar de forma contínua e repetitiva, sem nenhum período de descanso. E clinicamente a apresentação é inconfundível, né? O gato chega tremendo incontrolavelmente, são fasciculações musculares muito severas, espasmos e convulsões que não param, a temperatura corporal dispara lá para o alto pelo esforço muscular excessivo. E é muito rápido. O básico ali envolve dar um banho com detergente neutro morno para tirar o veneno da pele e usar relaxantes como metocarbamol para tentar parar o tremor. Mas a literatura médica traz um recurso fascinante e relativamente moderno para isso, que é a emulsão lipídica intravenosa, ou a ilha 20%. Nossa, a ilha revoluciona o tratamento toxicológico de drogas altamente lipofílicas. Lembra que a permetrina ama gordura? O mecanismo de ação aqui é a criação do que a gente chama de pia lipídica, ou um dreno de gordura. Como assim? Nós infundimos uma emulsão de lipídios altamente concentrada direto na veia do animal. Isso altera radicalmente o gradiente de concentração no plasma. Espera, deixa eu tentar visualizar a física disso. Ver se eu entendi. Você enche o sangue com uma verdadeira tempestade de gordura. Como o veneno adora se ligar em lipídios, as moléculas de permetrina que estão lá grudadas no cérebro, causando as convulsões, percebem essa gordura circulante, soltam o tecido nervoso e voltam para o sangue para se acoplar na emulsão que a gente acabou de injetar. É isso. Nós estamos literalmente colocando uma esponja de gordura na veia para puxar o veneno de dentro do cérebro. É exatamente isso. É uma manobra bioquímica impressionante e é exatamente assim que o metabolismo funciona quando a gente conhece ele a fundo, sabe? Nós retiramos o tóxico do tecido-alvo, aprisionamos na gordura circulante e o paciente processa essa emulsão pelo fígado e elimina com mais segurança, o que acelera bastante a reversão dos sinais neurológicos que poderiam ser fatais. Incrível. Bom, a jornada de hoje deixou muito claro que o receituário não é apenas um pedaço de papel ou um código digital. Desde entender por que um filhote não pode metabolizar um remédio da mesma forma que um adulto,
passando pela proibição absoluta de misturar anti-inflamatórios e corticoides para não causar perfurações gástricas, até o respeito profundo por essas novas legislações de controle como o SNCR e, claro, o gerenciamento estratégico de antibióticos. Cada decisão terapêutica exige calcular riscos contra benefícios, o tempo todo. A farmacologia não aceita adivinhações. É fisiologia molecular pura, e a sobrevivência do paciente nas urgências depende da nossa rapidez em decifrar esses mecanismos e aplicar os antídotos que respeitam os limites da biologia específica de cada espécie. Com certeza. E isso nos deixa com uma reflexão provocativa final para quem acompanhou a gente até aqui. Vimos hoje como a ciência e a lei estão se unindo para moldar um futuro mais seguro na prescrição. O controle eletrônico rigoroso via API já é realidade, e o tratamento guiado por evidências está mudando paradigmas antigos de como usamos os antibióticos. Mas qual vai ser o próximo salto monumental, né? Se hoje a gente depende de exames de sangue gerais para deduzir funções hepáticas, será que em poucos anos não teremos inteligências artificiais na própria sala de atendimento clínico? Sistemas capazes de analisar o sequenciamento genético imediato do paciente e nos dizer, antes mesmo de prescrevermos a primeira gota de qualquer medicamento, exatamente qual via do citocromo vai falhar ou qual droga causará uma reação fatal exclusiva daquele indivíduo. É o futuro da medicina preditiva batendo a porta da veterinária. Fica aí a reflexão.